Sobre a Lei nº 8.429 de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, analise as alternativas e assinale a correta. A. O servidor que possui cargo comissionado está isento de punição por atos de improbidade. B. A aplicação das sanções por improbidade administrativa depende de decisão condenatória em ação penal. C. A prática de ato de improbidade por servidor público pode levar à suspensão dos direitos políticos. D. A lei de improbidade administrativa se aplica apenas aos servidores do Poder Executivo. Resposta. C. A prática de ato de improbidade por servidor público pode levar à suspensão dos direitos políticos. 2. Com relação à ética no setor público, é correto afirmar que a ética pública impõe ao servidor apenas a observância de normas técnicas. B. A promoção do bem comum é um dos pilares da ética no setor público. C. A ética pública permite a apropriação de bens públicos para fins pessoais. D. O servidor público deve agir em benefício próprio, desde que não prejudique os demais. Resposta. B. A promoção do bem comum é um dos pilares da ética no setor público. 3. A Lei nº 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, tem como objetivo a. Proteger apenas os dados de interesse econômico do governo. B. Garantir que os cidadãos tenham acesso irrestrito a qualquer informação pública, sem exceções. C. Estabelecer diretrizes para que a administração pública disponibilize informações de interesse coletivo. D. Proibir a divulgação de dados financeiros do governo para a sociedade. Resposta. C. Estabelecer diretrizes para que a administração pública disponibilize informações de interesse coletivo. 4. Segundo o Decreto nº 7.724 de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, é correto afirmar que a. Os órgãos públicos são obrigados a conceder acesso imediato a todas as informações requeridas. B. A negativa de acesso à informação deve ser justificada e caberá recurso ao responsável pela informação. C. Os cidadãos não podem requerer informações em formato digital. D. A transparência passiva ocorre quando o governo divulga informações espontaneamente. Resposta. B. A negativa de acesso à informação deve ser justificada e caberá recurso ao responsável pela informação. 5. O Decreto nº 9.830 de 2019 regulamenta aspectos da Lei de Improbidade Administrativa. Sobre ele, assinale a alternativa correta. A. Ele é voltado apenas para servidores públicos federais. B. É aplicado exclusivamente aos atos de improbidade cometidos por empresas públicas. C. Define que atos de improbidade administrativa não necessitam comprovação de dolo. D. Estabelece que a improbidade administrativa ocorre apenas por ato doloso. Resposta. D. Estabelece que a improbidade administrativa ocorre apenas por ato doloso. 6. A Lei nº 9.784 de 1999 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Assinale a alternativa correta. A. O processo deve seguir os princípios da legalidade, eficiência e contraditório. B. A lei determina que, ao longo do processo administrativo, o contraditório pode ser dispensado. C. O processo administrativo pode ser instaurado sem necessidade de publicidade dos atos. D. A lei permite que o processo administrativo seja totalmente secreto. Resposta. A. O processo deve seguir os princípios da legalidade, eficiência e contraditório. 7. Sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, considere as afirmativas e escolha a correta. A. A Constituição permite a restrição dos direitos fundamentais sem justificativa legal. B.
Os direitos sociais não incluem o direito à saúde e educação. C. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal. D. O Distrito Federal pode se organizar como município ou Estado, de acordo com sua escolha. Resposta. C. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal. 8. Em relação aos atos administrativos, assinale a alternativa que define corretamente o atributo da imperatividade. A. Permite a atuação da administração pública mediante solicitação do particular. B. Implica que o ato administrativo pode ser executado de imediato, sem consentimento do administrado. C. Significa que o ato deve obedecer ao princípio da moralidade. D. Refere-se à presunção de legitimidade do ato administrativo. Resposta. D. Implica que o ato administrativo pode ser executado de imediato, sem consentimento do administrado. 9. Segundo a Constituição Federal de 1988, os servidores públicos a. Têm direito à greve irrestrito, independentemente do tipo de função. B. Possuem estabilidade no serviço público após o período de estágio probatório. C. Não têm direito a receber indenizações ou gratificações. D. Podem acumular cargos públicos sem restrições, independentemente da função. B. Possuem estabilidade no serviço público após o período de estágio probatório. 10. O princípio da publicidade, no direito administrativo, implica que a. Todos os atos administrativos devem ser divulgados sem exceção. B. A administração pode manter sigilo sobre qualquer ato, a seu critério. C. Os atos administrativos devem ser públicos, salvo exceções justificadas pela lei. D. A publicidade não é requisito para a validade do ato administrativo. Resposta. C. Os atos administrativos devem ser públicos, salvo exceções justificadas pela lei. 11. No contexto da Lei nº 8.429 de 1992, é considerado um ato de improbidade administrativa. A. A utilização de informações confidenciais em benefício próprio. B. A negligência do servidor em seu próprio patrimônio. C. A falta de empenho no cumprimento de metas pessoais. D. A assistência ao público de maneira eficiente e honesta. Resposta. A. A utilização de informações confidenciais em benefício próprio. 12. Sobre a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, 2011, assinale a alternativa correta. A. Qualquer pessoa pode solicitar acesso a informações públicas, sem necessidade de justificar o pedido. B. A informação deve ser sigilosa por tempo indeterminado. C. Apenas servidores públicos podem solicitar informações sigilosas. D. As informações relacionadas à segurança pública estão sempre indisponíveis ao público. Resposta. A. Qualquer pessoa pode solicitar acesso a informações públicas, sem necessidade de justificar o pedido. 13. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito social à educação a. É exclusivo para os cidadãos maiores de 18 anos. B. É um direito garantido apenas até o ensino fundamental. C. Está restrito aos alunos das escolas públicas. D. Deve ser assegurado a todos, independentemente de condição social. Resposta. D. Deve ser assegurado a todos, independentemente de condição social. 14. O princípio da impessoalidade, aplicado na administração pública, significa que a. Os atos devem ser realizados visando exclusivamente o interesse público, sem preferências pessoais. B. Os atos administrativos podem favorecer o agente público que os pratica. C.
O administrador público pode escolher a quem direcionar seus atos, sem justificativas. D. O servidor deve agir com base em interesses pessoais, desde que legítimos. Resposta: A. Os atos devem ser realizados visando exclusivamente o interesse público, sem preferências pessoais. 15. O Decreto nº 9.830 de 2019, que regulamenta a Lei de Improbidade Administrativa, estabelece que a. A improbidade não pode ocorrer por culpa. b. A prática de atos ímprobos não afeta a integridade patrimonial do Estado. c. A improbidade administrativa se refere apenas ao enriquecimento ilícito de terceiros. d. A responsabilidade por improbidade se aplica somente a agentes públicos concursados. Resposta: A. A improbidade não pode ocorrer por culpa. 16. A Lei nº 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo, assegura a. O direito ao contraditório e à ampla defesa, mesmo em processos administrativos. b. A publicidade apenas dos atos favoráveis ao administrado. c. A impossibilidade de revisão dos atos administrativos. d. A dispensa da motivação dos atos administrativos. Resposta: A. O direito ao contraditório e à ampla defesa, mesmo em processos administrativos. 17. Conforme a Constituição Federal de 1988, a administração pública deve obedecer aos princípios de a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. b. Impessoalidade, justiça, transparência e eficiência. c. Moralidade, lealdade, legalidade e responsabilidade. d. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Resposta: d. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 18. A respeito dos agentes públicos, é correto afirmar que a. Agentes públicos são exclusivamente servidores concursados. b. A estabilidade é assegurada a todos os agentes públicos, sem exceção. c. Apenas os agentes temporários podem ser exonerados a qualquer tempo. d. Agentes políticos são considerados uma categoria de agentes públicos. Resposta: d. Agentes políticos são considerados uma categoria de agentes públicos. 19. Na administração pública, o atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos implica que a. O ato administrativo presume-se verdadeiro e válido até prova em contrário. b. O ato administrativo é sempre inquestionável e definitivo. c. Todos os atos administrativos são considerados ilegítimos até que se prove o contrário. d. Os atos administrativos dispensam qualquer fundamentação legal. Resposta: a. O ato administrativo presume-se verdadeiro e válido até prova em contrário. 20. Em relação ao direito de petição garantido pela Lei nº 9.784 de 1999, é correto afirmar que a. Apenas servidores têm direito de petição no processo administrativo. b. O direito de petição depende de fundamentação jurídica específica. c. Qualquer pessoa tem direito de formular petições e apresentar alegações junto à administração. d. O direito de petição só se aplica em casos de litígios judiciais. Resposta: c. Qualquer pessoa tem direito de formular petições e apresentar alegações junto à administração. 21. Sobre o Decreto nº 7.724 de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, assinale a alternativa correta. a. O acesso à informação pública pode ser negado sem justificativa. b. O pedido de informação deve ser respondido no prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. c.
A solicitação de acesso à informação só pode ser feita presencialmente. D. As informações referentes a processos administrativos são sempre sigilosas. 22. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a organização dos poderes públicos ocorre de maneira A. Hierárquica, com o Executivo acima dos demais. B. Independente e harmônica, entre o Legislativo, Executivo e Judiciário. C. Mista, com o Legislativo e o Judiciário subordinados ao Executivo. D. Flexível, com possibilidade de fusão entre os poderes em situações de crise. Resposta. B. Independente e harmônica, entre o Legislativo, Executivo e Judiciário. 23. Os atos administrativos possuem como elemento essencial a. A competência do agente público que os realiza. B. A presunção de ilicitude até comprovação em contrário. C. A forma escrita, em qualquer situação. D. O objetivo de beneficiar unicamente o interesse privado. Resposta. A. A competência do agente público que os realiza. 24. De acordo com a Lei nº 8.429 de 1992, o enriquecimento ilícito ocorre quando a. O servidor público age com negligência em suas atribuições. B. A autoridade pública age estritamente conforme a lei. C. O servidor realiza atividades de fiscalização dentro de suas competências. D. Há aumento patrimonial de um agente público sem causa legítima. Resposta. D. Há aumento patrimonial de um agente público sem causa legítima. 25. A ética no setor público implica que o servidor a. Priorize seus interesses pessoais acima dos interesses coletivos. B. Atue de forma independente, sem a necessidade de observar as normas legais. C. Evite sempre a publicidade de seus atos para manter a discrição. D. Atue com lealdade, honestidade e integridade nas funções que exerce. Resposta. D. Atue com lealdade, honestidade e integridade nas funções que exerce. 26. A Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, define que as informações públicas classificadas como sigilosas a. Podem ser liberadas a qualquer momento por decisão unilateral de qualquer agente público. B. Devem ter o grau de sigilo justificado e possuem prazos específicos para reavaliação. C. São sigilosas permanentemente e não podem ser reclassificadas. D. Podem ser acessadas apenas por servidores de alto escalão. Resposta. B. Devem ter o grau de sigilo justificado e possuem prazos específicos para reavaliação. 27. Em relação ao conceito de agentes públicos, é correto afirmar que a. Apenas servidores estatutários podem ser considerados agentes públicos. B. Agentes públicos incluem qualquer pessoa que exerça função pública, temporária ou permanente. C. Agentes políticos estão excluídos da definição de agentes públicos. D. O conceito de agente público é restrito ao Poder Executivo. Resposta. B. Agentes públicos incluem qualquer pessoa que exerça função pública, temporária ou permanente. 28. O princípio da moralidade administrativa exige que os atos públicos a. Sejam praticados apenas por agentes de alta hierarquia. B. Sejam praticados de acordo com os interesses individuais dos agentes. C. Observem padrões éticos e legais, refletindo honestidade e probidade. D. Sejam isentos de qualquer fiscalização ou controle externo. Resposta. C. Observem padrões éticos e legais, refletindo honestidade e probidade. 29. A Constituição Federal de 1988 assegura aos servidores públicos a.
O direito à greve e à livre associação sindical, nos termos estabelecidos em lei. B. A permanência em seus cargos independentemente de avaliação de desempenho. C. O direito de acumular livremente cargos públicos. D. A possibilidade de destituição sem qualquer justificativa legal. Resposta. A. O direito à greve e à livre associação sindical, nos termos estabelecidos em lei. 30. No que tange aos princípios de direito administrativo, a autotutela significa que a. A administração pública possui o direito de rever e anular seus próprios atos ilegais ou inconvenientes. B. Os atos administrativos são sempre inquestionáveis. C. O servidor pode atuar sem a necessidade de justificar seus atos. D. A administração deve submeter todos os seus atos à aprovação judicial prévia. Resposta. A. A administração pública possui o direito de rever e anular seus próprios atos ilegais ou inconvenientes.